Olá, telespectadores, está começando agora o nosso Encontro com a Justiça no canal 6 da NET, TV Comunitária do Rio de Janeiro. A nossa convidada de hoje é a professora Maria Helena Barros. Ela é chefe do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural da Fundação Oswaldo Cruz. Também pesquisadora, professora, e vai conversar conosco hoje sobre a formação do brasileiro, a necessidade de ampliar esse espectro educacional, o trabalho social que a Fiocruz faz ali naquela localidade de Manguinhos, e vai ser uma conversa muito interessante que nós vamos aproveitar, porque a professora Maria Helena tem tido um comprometimento muito grande com a formação do magistrado, ampliar o conhecimento de nós juízes, nós que temos essa responsabilidade tão grande de julgar os nossos semelhantes e que muitas vezes precisamos de um conhecimento mais ampliado para poder exercer essa função tão difícil de julgar. E vamos começar saudando a professora Maria Helena Barros. Obrigado, Maria Helena, pela sua presença e fazendo aquela pergunta tradicional. O que é a justiça? O que significa o poder judiciário para você, minha querida professora Maria Helena? Primeiro eu quero agradecer, poder estar aqui, esse honroso convite que nos foi feito, agradecer aos debatedores e dizer que, olha, Poder Judiciário, o que é o Poder Judiciário? Poder Judiciário é esse órgão, aí, digamos assim, ainda muito fechado, ainda muito distante da população e que está aí para julgar, para prestar um serviço à população, É um setor estritamente, essencialmente de referência pública, E que eu acho que desempenha um papel fundamental e importantíssimo na sociedade. Maria Helena, nossos debatedores, desembargador João Batista Damasceno, desembargador Antônio Carlos Esteves, nós concebemos este programa justamente com esse objetivo, de aproximar o judiciário dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes, fazer essa interação entre o público que tão distante do judiciário, que nós nos fazemos distantes, e as causas e as coisas da justiça e do direito. Por isso, nós soubemos que você concebeu lá na Fiocruz, junto com a sua equipe maravilhosa, um programa de mestrado em Direitos Humanos e Saúde, para recepcionar magistrados e para melhor capacitá-los para o exercício da função. Como têm sido esses cursos promovidos pela Fiocruz, Maria Helena? Olha, Ciro, você vai me permitir que eu faça um pequeno histórico, Primeiro, eu acho que tem tudo a ver com a compreensão, e a concepção que nós temos de saúde. Saúde não pode ser tratada como uma questão isolada, como uma questão tecnicamente definida a partir só e exclusivamente dos profissionais de saúde, muito pelo contrário, Eu acho que o objetivo aqui desse programa vem muito do encontro à concepção que nós temos de saúde, A saúde, ela tem que ser apropriada por nós, população, E nesse sentido, a gente sempre considerou importante, isso desde há muito, há cerca de mais ou menos uns 15, 18 anos, que a gente vem tentando trabalhar nessa parceria, junto ao Poder Judiciário, mais diretamente junto à Escola da Magistratura, porque a gente entende que numa escola é o espaço propício, para você estar produzindo conhecimento, para você estar discutindo formação de recursos humanos, e nós iniciamos há cerca de uns 15 a 18 anos atrás as primeiras discussões, e aqui eu quero até inclusive saudar e lembrar uma querida especial amiga, que já não está mais aqui conosco, a desembargadora Maria Colares,
que foi com ela que nós iniciamos esse primeiro contato, esse primeiro relacionamento. No Fórum de Meio Ambiente. Exatamente. Eu fazia parte do Fórum de Meio Ambiente. Ela era responsável pelo Fórum de Meio Ambiente e nós tivemos, e foi uma coisa interessante, nós tivemos uma aluna em comum, uma aluna da escola, que também foi aluna nossa lá da Fiocruz, e que nos aproximou. E daí nós começamos, havia todo o interesse da parte dela de conhecer um pouco mais da saúde, de trazer a discussão, até porque o direito ambiental, né, que a gente tem que entender compondo, né, esse grande campo da saúde, o direito ambiental a gente sabe que sempre foi tratado assim, hoje está mais avançado, mas sempre foi tratado de uma forma mais marginal, de uma forma tendo muito pouca centralidade. Então daí nós começamos e fomos desenvolvendo, né, e passando por vários programas, muitos seminários, vários encontros, né? Tivemos daí alguns que eu conheço, né, dentro do poder de alguns magistrados que a gente tem a honra de conhecer, de trabalhar junto, foi exatamente nessa construção, nesse período todo, né? O Damasceno é uma das pessoas que a gente conheceu ao longo desse período, até que nós chegamos em um determinado momento que nós entendemos que era o momento da gente pensar conjuntamente a formação de magistrados, porque está na mão dos magistrados, né, a decisão, né, de questões de saúde, e cada vez mais a gente vê que a questão da saúde, talvez pela própria Constituição, em 88, quando a considerou como um direito, né, a saúde como um direito de todos, talvez isso tenha levado a uma possibilidade de construção de cidadania, nesse sentido, né, da construção de que esse direito seria um direito que teria que ser apropriado pela população. E, claro, tem muita história aí, eu acho que a reforma sanitária contribuiu também muito para essa discussão, porque quando, né, em 86, nós fizemos, né, a 8ª Conferência Nacional de Saúde com o nosso querido Sérgio Arouca à frente, né, na verdade a gente estava discutindo que saúde era um direito de todos e um dever do Estado, que isso acabou sendo consagrado, né, na Constituição de 88, e quer dizer, essa discussão e digamos assim, essa ideia, né, que acabou, né, sendo circulando na sociedade, eu acho que isso fez com que a população, de uma determinada forma, por incentivo, por programas, enfim, pela própria busca, ela começou muito a procurar o judiciário, né, com o intuito de resolver os seus problemas, né, o que comumente acabou se chamando, né, de judicialização da saúde. Não gosto muito desse termo, porque eu acho que esse termo reduz, né, e a judicialização da saúde acabou sendo uma coisa, para mim, extremamente danosa. Quando você, por exemplo, a grande judicialização da saúde que a gente tem é em relação a medicamentos, e aí acaba que você trabalha reduzindo a concepção de saúde a medicamentos, né, a determinados atos que devem ser praticados. Saúde é muito mais que isso, né? Saúde é principalmente uma construção de cidadania, é principalmente, né, desenvolver essa concepção de direito, né? E sendo entendida como um direito humano. Nesse sentido, quer dizer, pelo próprio judiciário, né, que tinha essa necessidade, quer dizer, estava sendo demandado de forma muito forte. E nós, né, na própria Fiocruz, na construção, né, desse campo de direitos humanos e saúde, que começou mais ou menos há uns 20 anos atrás, que nós começamos a discutir assim, de forma mais institucionalizada, né? Iniciamos com um grupo de pesquisa, um grupo de direitos humanos e saúde, e ele foi crescendo, até que hoje é um departamento. Então, essa questão do curso de mestrado, ele veio exatamente a partir dessa necessidade, uma necessidade do judiciário de lidar mais diretamente, por estar sendo demandado, e também uma necessidade nossa de entender que a gente precisava, né, uma das missões principais da Fiocruz é a formação, né, de recursos humanos. Mas, Helena,
né, eu acompanho isso, deixa esses trabalhos iniciais, fui companheiro do Aroca, do Ivo, da Lúcia, e isso, coisa que remonta a 30 anos, era garoto, eu já olhava para esses personagens como pessoas que efetivamente tinham uma preocupação com saúde, e deles é que eu herdei também essa concepção, né, de que saúde é o bem-estar físico, psíquico, né, emocional e social, e que não pode estar relacionado, né, como o contrário de doença, nem remédio. Né? Então, saúde é um conceito muito amplo, né, de bem-estar do ser humano. Mas tem essa questão do remédio, né? O SUS é uma coisa maravilhosa, né? A história do Brasil não tem saúde pública, né? A gente tinha alguma coisa até a Revolução de 30 que era a piedade das santas casas, né? Que não era muito piedade nada, porque o Estado acabava botando dinheiro ali também, né? E entregava para a gestão, né, dos curadores dessas entidades, mas era tratado com piedade. Tivemos depois a saúde previdenciária, né? Depois da Revolução de 30, os direitos trabalhistas, então cada instituto recolhia e montava, né, o seu modo de tratar os seus doentes, e quem não tinha, né, nenhuma vinculação sindical, que não estava vinculado a uma classe de trabalhadores, não tinha saúde, que era o caso do Brasil inteiro, o interior do país inteiro. Né? O SUS vem e universaliza a saúde como direito. Né? Isso é algo espetacular, né? Só precisaria de mais recursos para poder funcionar a contento. Mas nessa questão da judicialização, né, é coisa que eu ainda julgo, mas como juiz de primeira instância, por 15 anos em Nova Iguaçu e 3 anos em Magé, eu me deparei com isso. A pessoa está doente, né? Está lá com pneumonia, ele está com uma doença qualquer que demanda uma inserção medicamentosa. Ele vai a um posto de saúde, vai a um hospital, né, do SUS. O médico do SUS, né, diz que ele precisa daquele remédio. Como é que faz se o poder público, né, que diz que ele precisa daquele remédio, né, não fornece esse remédio para o tratamento que é indispensável? Como é que ele faz se ele não for ao judiciário? É difícil. Eu estou falando como juiz que julgou isso. Claro. O 25º ano da magistratura foi a coisa que eu mais julguei, tá? Questão de medicamento, não vou falar de saúde não. Questão medicamentosa, né? De pessoas que demandavam com urgência, e acidente de trabalhadores no transporte público. São as duas coisas que eu mais julguei na minha vida em 25 anos de magistratura. Pois realmente a grande questão que a gente tem na saúde, né? Hoje em dia a gente tem, quer dizer, hoje em dia não, já desde há muito você fez aí um breve histórico, né? Um bom breve histórico, né? De como se vem se construindo a saúde no Brasil. Claro que as pessoas têm que recorrer mesmo ao judiciário. Elas têm que recorrer ao judiciário porque a gente tem momentos em que o setor público ele está falhando. Agora, eu acho que o que não dá é para a gente continuar esse esquema, né? Necessita, judicializa pela necessidade, porque você não vai sair desse ciclo vicioso. Eu acho que isso é que tem que ser rompido. É necessário o rompimento. Daí, talvez, Ciro, quando você me perguntou, né, por que, né, esse mestrado, até porque um dos projetos desse mestrado, né, talvez seja uma coisa muito ousada, né, dessa equipe que pensa isso, né, a gente tenta ao máximo fazer uma discussão, né, com os magistrados de que saúde compreender mais o que vinha a ser saúde, porque compreender tecnicamente, né, isso é um problema e algumas questões que elas estão dadas, estão resolvidas. Claro que a gente tem novas tecnologias, o tempo inteiro você tem que estar participando com inovação, uma série de questões. Mas, do ponto de vista da compreensão da saúde enquanto uma questão social, eu acho que isso é uma discussão que se faz necessária. Obviamente que é importante quando se tem uma decisão da justiça e se consegue resolver aquilo ali. Mas aquele não é o único fato, nem é o único. Por exemplo, se você pensa, né, as filas de transplantes, se você pensa uma série de questões que você tem na saúde. Eu acho que isso vai ser primeiro, quando a gente de fato tiver, né, isso, a prioridade, a saúde for uma prioridade.
prioridade mesmo, né? Na perspectiva da universalidade, um serviço, um sistema único de saúde que seja para todos, e todos de fato. E, ao mesmo tempo, né, que a população se organize e ela tenha a possibilidade de cobrar, né, de cobrar esse direito, porque é um direito. E foi assim que o SUS foi concebido, né? Todos os princípios que regem o SUS ainda hoje. Agora, na verdade, a gente vê que o que existe, o que acaba predominando? Acaba predominando uma política de privatização da saúde. A saúde não é tratada como um bem, como um direito humano, como um bem maior que deveria ser. Ela é tratada como uma mercadoria. E ao ser tratada como uma mercadoria, né, você deixa de ter atendido, né, deixa de ser atendido. Se fala muito, o orçamento, se tem muito orçamento para o SUS. Não. Quem disse que tem muito? Né? Depende do que SUS a gente está falando, que se considera muito. Por exemplo, a gente vê que aí existe um projeto, né, existem projetos aí que estão trabalhando com planos de saúde, para a gente falar de alguns planos de saúde, né, de planos de saúde que tem aquela questão mínima. Como é que você pode estar trabalhando e dizer assim, bem, aqueles planos de saúde que vão resolver minimamente determinadas questões, outras questões não vão ser tratadas? O SUS, ele dá conta de grandes questões, da população brasileira. Então, o judiciário, eu acho que ele tem uma grande contribuição, mas ele precisa conhecer mais, e eu acho que através, né, desse projeto que a gente vem desenvolvendo, claro, de várias outras formas, né? Essa é uma pequena parcela, é uma parcela mínima, né, ínfima, né? E da gente, à medida que a gente discute a saúde na sua complexidade, no âmbito do social, a partir da compreensão das ciências sociais, a partir da compreensão de que estado é esse, que tipo de política é essa que a gente está tendo, quer dizer, quando a gente trava, né, essa discussão, né, é um curso que tem uma organização, né, que se passa por uma fundamentação, né, primeiro da concepção de saúde, né, que saúde é a partir da compreensão de determinação social da saúde, que a saúde ela é um conjunto. Uma coisa é uma pessoa que tem sarampo, por exemplo, que mora no Leblon, né? Que nem sei se vai ter propriamente, mas às vezes tem. E uma coisa tem a Cruzada São Sebastião. Uma outra coisa é uma criança que tem sarampo, por exemplo, que mora em uma favela qualquer do Rio de Janeiro, subnutrida, né? A repercussão que esse sarampo vai ter numa criança e vai ter na outra vai ser completamente diferente. Maria Helena, você usou um termo aí, mercantilização da saúde. Quem é que promove esse comércio da saúde? Quem são os atores, os agentes desse comércio? São muitos. A indústria farmacêutica, as empresas, a indústria farmacêutica, no atual momento, o próprio governo brasileiro, ele está desenvolvendo uma política de esvaziamento, né, de cortes absurdos, né, quer dizer, os 20 anos, né, esse corte aí que foi feito para os próximos 20 anos. Isso é uma política de privatização, porque quem é que está sendo excluído? Quem é que está saindo? Quem está saindo desse âmbito é a população. Hoje a gente está vendo aí, né, até as mídias aí falam o tempo inteiro, a gente está começando a ter problemas com vacinas, com doenças que a gente não tinha mais. Por quê? Porque as vacinas começam a escassear. Doenças erradicadas voltaram. Você começa a escassear. Sarampo, varíola. Exatamente, você não tem. A gente não pode falar, se a gente quiser falar realmente sério, né, da perspectiva da saúde, e quando a gente fala da mercantilização, é exatamente isso. A saúde é tratada como uma mercadoria. Se ela não fosse tratada como mercadoria, ela seria uma prioridade. Ela não seria um objeto de lucro, né? De lucro. Porque quando você não tem que ganhar com a saúde, não tem que ser lucro. Saúde é uma necessidade, saúde é uma coisa que faz parte, né,
da necessidade do ser humano na sua relação com o mundo. Do direito humano. Exatamente. Mas é exatamente isso. Eu recebi neste fim de semana de um desembargador, de um grupo de WhatsApp de desembargadores, um cartazinho de um plano de saúde, que eu não vou dizer o nome, que é assim: você sabe quanto custa um exame? E aí o plano de saúde relacionou quanto ele gastou, né, por exame. Né? Dosagem de vitamina D, ultrassom, etc, etc. Aí botou aqui, né, os milhões. Eu peguei e perguntei para o meu colega, sim, prezado amigo, qual foi o gasto per capita por contratante do serviço? Qual foi a receita bruta da empresa no mesmo período? Né? E aí, claro, né, se desconversa sobre o assunto. Né? Porque os planos de saúde, aqueles que operam economicamente, né, com saúde, falam dos seus gastos, mas não falam que estão ali, como toda empresa, para obter lucro e não para cuidar de saúde. Ninguém tem nada contra o lucro. Agora, o lucro obtido com saúde, com educação, infelizmente no Brasil, graças a este programa, esse pessoal da Fiocruz acabou-se com a venda de sangue, que era coisa que acontecia no Brasil, né? O lucro com venda de sangue, esse lucro é abominável mesmo no sistema capitalista. Venda, né? de órgão. Venda de órgão. Mas a venda de sangue, os bancos de sangue com venda de sangue era comum no Brasil. Isso era coisa comum no Brasil. Mas eu acho que nós temos um problema aí, que essa saúde que deveria ser complementar ao sistema único, ela por em gestões dos próprios ocupantes de cargos relevantes na República, ela está ganhando mais espaço e está se aniquilando, né, o SUS, esse sistema de saúde, esse sistema único de saúde. Você acha isso também, Maria Helena? Claro que sim, né, Damasceno? Eu queria lembrar, né, de uma frase do grande Sérgio Aroca, que dizia: saúde é democracia. Esse foi um dos lemas, né, da 8ª conferência, saúde é democracia, que continua válido, né? Então, que democracia é essa que a gente fala, né? Quer dizer, como é que a saúde está sendo tratada? Qual é o valor? Qual é o valor que se dá para a saúde? Tudo bem, lucro que as pessoas venham a ter. A gente não tá, eu acho que saúde não é uma questão empresarial. A saúde tem que ser uma questão não do privado. Tem que ser uma questão do público. Né? Essa concepção de questão do público, eu acho que isso tem muito a ver com a construção da democracia. Lamentavelmente, o que a gente tem historicamente? Historicamente, a gente tem... O que acontece nesse período que nós vamos entrar aí agora das eleições? Continua, né, a saúde sendo uma benesse, né, um favor, alguma coisa que se faz, que muitos candidatos ainda fazem. É só ligar para a Márcia, né? Faz cirurgia de catarata. Lamentavelmente a gente, quer dizer, eu acho que esse aí, Damasceno, que você lembrou, é emblemático para mostrar, né, o imaginário, né, que se tem em relação à questão da saúde. Quer dizer, é uma coisa que aparentemente, quer dizer, tecnicamente hoje é tão simples, né, cataratas é uma coisa tão simples, mas que é uma coisa que teria que ter acesso, e não para esse ou para aquele. Então, essa forma como foi utilizada, né, esse exemplo aí que você trouxe aqui, e ele é muito representativo, é exatamente essa forma como a saúde é tratada. E, por outro lado, a própria população, ela não tem essa organização, ela não tem essa, como se fosse, uma benesse que se dá. E ela não entende isso como um direito. Apesar da gente, né, ter tanto brigado, né, em 86, 88, conseguimos consagrar, né, na Constituição, mas isso é uma construção cultural. Maria Helena, você falou em benesse. Eu acho que é pior do que isso, sabe por quê? Eu não sei o que você pensa disso. Eu acho que é a venda de voto. Não é uma benesse. O clientelismo, o assistencialismo. Aquilo ali é uma venda de voto. É uma moeda com a qual se compra o apoio político. Maria Helena, você como chefe do Departamento de Direitos Humanos tem uma preocupação muito grande com a questão do trabalho
da saúde e do próprio direito. Você coordenou um trabalho acadêmico que tem esse tema, saúde, trabalho e direitos humanos. Qual foi o resultado dessa pesquisa acadêmica? O que gerou desse trabalho acadêmico? É um desses exemplares que a gente trouxe aqui para vocês. Na verdade, a gente... É porque é o seguinte, o departamento, ele está organizado assim por áreas temáticas, né? A gente tem a questão, por exemplo, de gênero, né? Que é uma discussão que perpassa hoje toda e qualquer discussão, né? A gente tem a questão do trabalho, que também é uma outra questão que é transversal. Como muito bem falou o Damasceno, um dos graves e sérios problemas de saúde que a gente tem no Brasil é a questão da saúde do trabalhador, né, dos problemas dos acidentes e doenças profissionais. Isso para falar de uma forma assim mais geral, né, porque tem muita coisa que está aí dentro que não se considera que é doença, que é acidente e que mata e que adoece, que é, por exemplo, a questão do assédio. O assédio moral, o assédio sexual, ele leva à morte, leva ao suicídio. E a gente sabe que isso é uma coisa que acontece corriqueiramente em quase todos os espaços, né, de trabalho. E espaço de poder muito mais ainda. Pois é, exatamente. Nos espaços de poder, quando você tem sistema muito hierarquizado, você vê isso se expressar de uma forma muito forte. Então, essa questão do trabalho, Ciro, é uma questão que nos interessa muito, né? Porque você tem um conjunto de digamos assim, de processos de adoecimento que o trabalho traz. Desde o acidente, mais simples não, assim, o acidente de trajeto, que a gente às vezes nem considera como sendo um acidente de trabalho, mas a partir pela legislação pela legislação considerado do acidente atípico. Não só pela legislação, como também, imagina, quando você sai, quando você se desloca para ir, você já está indo trabalhar, na sua jornada de trabalho, apesar da jornada de trabalho ser de 8 horas, mas você já está. Então, o trabalho, né, como grande componente da nossa vida, minimamente, né? Os privilegiados conseguem trabalhar 8 horas, né? Os privilegiados, né? A absoluta maioria da população trabalha muito mais que isso. E contando com deslocamento aí de 3, 4 horas, engarrafamentos, transporte coletivos péssimos, né? Péssimas condições de transporte. Então, essa é uma questão. E nós fizemos, né, nós lançamos um edital, esse projeto foi um edital que nós lançamos a nível do Brasil, e recebemos, né, propostas, né? Foi um edital que tinha critérios de seleção, essa coisa toda, e tivemos propostas de todo o Brasil e culminou com a publicação, né, desse livro, né, que tem exatamente esse título, né, Saúde, Ambiente e Trabalho, que na verdade ele traz diversas contribuições nesse campo, né, desde os acidentes, a violência no trabalho, né, que é uma coisa muito forte que acontece. Não, a gente fala tanto da violência doméstica, que faz com que viabiliza a possibilidade do trabalho, como a violência do trabalho, que também é trazido para casa e acaba virando uma questão. A violência é uma das grandes questões de adoecimento nesse país, né? São temas absolutamente sensíveis para a sociedade. A questão da saúde, a questão do trabalho, né? E são justamente esses temas que têm sofrido grandes perdas nesse último ano de administração pública, né? Com os orçamentos reduzidos, com a reforma trabalhista. Qual a análise que você faz dessas perdas nesse período em que nós perdemos até a própria democracia? Olha, essas perdas, elas não vão se recuperar não, né? E elas refletem diretamente na saúde. A gente tem modificado aí o quadro, né, de mortalidade de uma forma muito intensa. O quadro de mortalidade no Brasil, nesses últimos tempos aí, especificamente no último ano, basta esse exemplo que a gente já deu, né, dessas doenças que estão voltando, né? Por que a gente está tendo esses problemas com doenças que já tinham sido, né, eliminadas? Porque, na verdade, a gente está com muita dificuldade e com perdas assim que não...
tem coisas aí que a gente não vai dar para recuperar. Porque quando a gente está falando de saúde, parece que é mais aquela coisa assim, né? A doença X e o medicamento Y. Por exemplo, a gente voltou a fazer parte do mapa da fome. Isso é uma expressão direta de problema de saúde que a gente vai ter nos próximos anos, né? Com desnutrição, com uma porção de doenças. Nós estamos tendo, né, retrocesso numa porção de itens que a gente já tinha avançado. Maria Helena, essa formação dos magistrados, que você já tem uma certa experiência, já estamos na segunda turma de formação de direitos humanos e saúde, como tem sido o seu olhar desses magistrados que estão procurando o conhecimento para se aperfeiçoar e para se capacitar? Olha só, essa experiência, né, de trabalhar junto, né, de formar magistrados, que na verdade é uma troca, né? Tem sido uma das experiências mais exitosas que a gente entende nos últimos momentos desse trabalho, né? Eu tenho 33 anos já de trabalho na Fiocruz, né, de formação dos mais diversos profissionais. Tem sido assim muito exitosa. Eu acho que por algumas razões. Uma delas é que eu acho que você começa a ter, né, magistrados bastante conscientes, né, que a saúde é um dos grandes problemas, né, como você falou aí do seu relato, né, que você teve grandes questões de saúde. Eu acho que começa a ter uma coisa muito forte por parte, né, de alguns magistrados. Eu não digo que foram só os que procuraram, claro, os que procuraram expressaram mais diretamente isso, mas muitos outros, né, que vêm manifestando, porque é muito difícil essa coisa aí. Eu imagino o quanto é difícil, né, você decidir. Se eu não decido, a pessoa vai morrer. Se eu decido, como é que vai ser? Você tira um do leite para botar o outro. Exatamente. E Maria Helena, com um problema gravíssimo, porque eu duvido que haja um magistrado que defira uma liminar, por exemplo, uma intervenção cirúrgica, se não tiver um atestado médico. Eu duvido, nenhum magistrado se arroga o direito a um atestado médico. E às vezes esse atestado... Pois é, mas às vezes, me desculpa, desembargador, mas às vezes nem isso é suficiente. Tá? Mesmo que se tenha, né, aquele atestado médico, porque eu acho que, quer dizer, é isso que a gente tenta fazer na formação, né, é um pouco olhar o ambiente total, todo o contexto. Mais do que aquele momento da intervenção. Onde a saúde está. Por exemplo, quando você toma esse tipo de atitude, às vezes você toma uma atitude no gabinete, sozinho, né, extremamente garantido na medida que tem, né, um atestado médico, de que tem um parecer médico. Mas será que essa seria a melhor solução? Será que... Porque a gente defende sempre, né, que é necessário que exista uma conversa entre o setor saúde e o setor judiciário. Porque se a gente não tiver, se a gente não se conhecer, se a gente não tiver trocas de conhecimentos, eu acho que o juiz, ele não vai se tornar um especialista na área da saúde, mas ele precisa conhecer de saúde. Maria Helena, você falou, né, dessa prática ou dessa experiência exitosa já dessa segunda turma de mestrado em Direitos Humanos e Saúde, né? Então, essa experiência exitosa, né, com essa interação com os magistrados, com os juízes e embargadores que estão indo lá fazer o curso. Eu não vou deixar de perguntar, né, sobre essa ruaça, né, que esse desembargador que se achou dono, né, de um órgão deste tribunal, e aí as palavras são minhas, você não precisa repeti-las nem concordar com elas, né, que tentou romper, né, um convênio, quer dizer, rompeu o convênio e tentou impedir a realização de uma prova, né, que seria realizada lá na Fundação Oswaldo Cruz, né, para juízes e desembargadores que queriam fazer o mestrado. Como é que foi isso? O que deu? O que né, deu na cabeça? E como é que vocês fizeram? Como é que você fez? Né, e vocês lá
do mestrado fizeram, que deram continuidade a isso, né, no processo seletivo e no curso, apesar dessa manifestação, né, de mandonismo, né, que caracterizou ali de um negócio quase que autocrático, quase que absolutista, né? Eu acompanhei, eu li tudo. Como é que foi isso? Que rolo foi esse aí que o desembargador achou que ele poderia ingerir na atividade de vocês lá na Fiocruz? Olha só, eu não recuso a fazer nenhuma discussão. Eu acho que todas as discussões elas são válidas e devem ser colocadas claramente. Eu vou me reservar o direito de não fazer nenhum comentário em relação ao desembargador Ricardo Cardoso, em relação à atitude que ele tomou, né? Porque as razões para nós da Fiocruz até hoje não estão absolutamente claras. Nós tínhamos, né, um primeiro curso, estávamos no segundo curso, com um convênio, inclusive um curso proposto por ele, né, demandado pela direção da Emerge, né, numa parceria assim muito boa, muito profícua. Então, as razões que o levaram a isso, eu realmente não consigo entender nem atribuir. E assim, prefiro não falar sobre essa questão. O que eu posso dizer é que, de fato, houve um rompimento, né, foi feito um rompimento do convênio. O convênio foi rompido por parte da Emerge. Unilateralmente. Sem aviso prévio. Na semana que antecedeu a seleção, né, a prova, que a seleção ela é composta de uma prova escrita de inglês, uma prova de conhecimentos gerais, análise curricular e entrevista, né? Então, no domingo nós teríamos, né, essa primeira prova, que inglês pela manhã e a prova de conhecimentos gerais à tarde, e não foi possível porque o convênio foi rompido foi denunciado, né, por parte do desembargador Ricardo, na segunda-feira, dia 12, e foi no domingo que se realizou. Nós somos uma instituição pública, séria e com toda a responsabilidade. O que nós fizemos? Nós simplesmente assumimos a nossa responsabilidade. Nós colocamos um edital público. Nós colocamos uma chamada pública com todos os comprometimentos que tem, desde a questão jurídica, que é importante, mas para nós não era a primordial, mas desde a questão jurídica até as questões de compromisso e responsabilidade institucional, que essa instituição, que tem mais de 100 anos, são 118 anos que a Fiocruz faz esse ano, naquele castelo maravilhoso, o Morisco, esse ano está completando 100 anos, e essa é a nossa responsabilidade. Então, nós optamos, né, assumimos o curso, porque, na verdade, os professores, tudo, o que existia era uma parceria de custo e benefício em relação ao pagamento de hora-aula. Exclusivamente o que existe o curso. Um mero custeio. Um mero custeio, né, e entre os professores que dão aula e em cima do valor hora-aula da Emerge, né, somos todas as instituições, tanto a Emerge quanto a Fiocruz, são instituições públicas e republicanas que trabalham com respeito ao erário público. Então, por isso que eu digo... Mas ele chegou a mandar para os candidatos um e-mail cancelando a prova. Mas aí, quer dizer, isso aí não... Por isso que eu digo, eu não posso comentar sobre o comportamento do desembargador, porque são questões que são, inclusive, incompreensíveis. Mas, na verdade, quer dizer, todo o processo, né, do edital, da seleção, tudo isso é privativo e exclusivo da Fiocruz. Agora, por isso que nós mantivemos e que fizemos o curso, que, aliás, está funcionando muito bem, já está na sua 5ª ou 6ª disciplina, funciona dentro da Fiocruz, lá ligado, né, a todo o esquema, a estrutura do nosso departamento, que é o Departamento de Direitos Humanos e Saúde, né, o DIS, e estamos funcionando. O Ciro, né, submeteu esse processo seletivo e foi aprovado. Ele está cursando lá. O Ciro é bom aluno ou ele é muito indisciplinado?
Maria Helena, você falou aí dos 118 anos da Fiocruz. Aí eu quero responder essa pergunta. Eu quero dizer que é um aluno especial, muito especial. É um aluno, aliás... O que é especial, professora? Participa, frequente, lê os textos, enfim, colabora. Maria Helena, para a formação 118 anos da Fiocruz. Fale-nos da Fiocruz. Ela promove saúde, desenvolvimento humano, desenvolvimento social. Qual é o aspecto de atendimento, ou de dedicação da Fundação Oswaldo Cruz, essa instituição centenária que tantos serviços relevantes tem prestado à saúde, ao desenvolvimento do povo em todo o Brasil? Deixa eu tomar carona. E a pesquisa? Toma carona. Não, e a pesquisa? A Fundação Oswaldo Cruz, ela é uma instituição que trabalha com pesquisa, ensino, formação de recursos humanos e inovação. É uma instituição de ciência e tecnologia, né? Dedicada à saúde. Nós somos a instituição fundamentalmente responsável pela formação, né, dos recursos humanos para o SUS, né? Nós estamos em 10 estados, temos um escritório em Maputo, né, em Moçambique, em África, né, que é um dos escritórios que a gente também faz toda uma formação, e temos assim, desde a pesquisa clínica, né, que são 16 unidades, na verdade, estamos em 10 estados e são 16 unidades. Por exemplo, quando a gente fala de unidade, a gente está falando, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo, a gente tem o Instituto Fernandes Figueira, né, que é responsável pela saúde da mulher, da criança, né, e do adolescente, que fica ali no Flamengo, é uma unidade. A gente tem a Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, que é a escola em que esse departamento está vinculado, e que o mestrado, né, que é uma das unidades que trabalha com programas de pós-graduação. A Escola Nacional de Saúde Pública, ela tem 4 programas de pós-graduação. Nós temos 32 programas de pós-graduação na Fundação Oswaldo Cruz, no seu todo, né? Temos mais de 1000 pesquisas sendo desenvolvidas, mas nas mais diversas áreas, né? Pesquisas, temos, por exemplo, 2 unidades que são unidades importantíssimas, todas são importantes, mas essas unidades, elas são... temos 2 unidades. Uma é a que a gente chama de Biomanguinhos, que é a que produz vacinas, né? E essas vacinas que a gente tem, febre amarela, inclusive para a distribuição e funcionamento dentro do Brasil. Por isso que quando a gente tem, né, essas discussões de orçamento e você corta o orçamento da produção da vacina no público, numa instituição como a Fiocruz, né? Obviamente que laboratórios da indústria farmacêutica do âmbito privado, eles vão estar produzindo essas vacinas. E isso aí é que vai de encontro às necessidades reais da população. Vacina comprada, população de nível do poder econômico, do poder aquisitivo mínimo, ele não vai conseguir. Não vai ter como. Né? Então, é uma responsabilidade. Temos também, só para dar uma fechada, temos também Farmanguinhos, né, que é uma unidade onde produz fármacos, né, e os mais diversos fármacos. Fica inclusive em Jacarepaguá, tem alguma parte de Farmanguinhos, mas essencialmente ela está em Jacarepaguá, porque houve a necessidade de expansão. Temos o Instituto, né, o INE, né, que é o Instituto Nacional de Infectologia, que trabalha com essas doenças infecto-contagiosas, né, todas essas doenças que você vê, né, infecto-contagiosas, estão vinculadas. Temos, né, assistência, né, são várias as doenças infecto-contagiosas com as quais a gente trabalha, e tem as unidades nos outros estados, Pernambuco, né, Amazonas, que aí, de acordo com o estado, vai se trabalhar com as questões regionais. Por exemplo, o Amazonas, obviamente que uma das grandes preocupações da Amazônia é a questão ambiental, né? Essa floresta que tem que ser preservada para todos nós do globo, né? Não é nem para todos nós brasileiros. Enfim, é mais ou menos isso. Você fala essa coisa que falta, né, a vacina na rede pública, e aí a vacina privada começa a ser vendida. Mas tem coisa que nem dinheiro compra.
né? O meu filho, você falou do Instituto Fernando Figueiras, né, que fica ali no Morro da Viúva, né, na Rui Barbosa, o leite, a quantidade de leite que a Liliane tinha quando o João Cândido nasceu era pouco, era insuficiente. E o menino começou a perder peso. Então não tem mútua, não tem médico credenciado da mútua, não teve, né, ninguém que conseguisse o que vai resolver com aquilo ali. E foi no Instituto Fernando Figueiras, né? E que ela fez um curso de como fazer o complemento com uma sondinha. Né? O menino com um mês, né? Estava perdendo peso. É assim, não tem lugar que pague, porque não se ensina isso, né? Na rede privada, com médicos privados, né? Por mais que você tenha à disposição para pagar. É no instituto público, né? de atenção neonatal, que vai dizer, olha, você deu o leite que você tem, acabou, você coloca uma sonda e continua o processo de amamentação, porque ele continuava amamentando agora com uma sondinha. É o único lugar que eu vi fazer isso, né? Numa unidade da Fiocruz, né? E do Sistema Único de Saúde. Né? Esse leite era de excelente qualidade, porque hoje o João Cândido está maior que o pai. Tá maior. O que você está devolvendo aqui a pergunta que eu te fiz era muito problema em razão da minha autora. Sem tomar carona nenhuma, a pergunta é minha, eu quero saber, você destacaria alguma dessas pesquisas? Porque de vez em quando, Marina, a gente vê no jornal, pesquisador brasileiro faz isso, pesquisador brasileiro faz aquilo, e aquilo fechou, acabou. Você tem aí alguma coisa para dizer a gente em matéria de pesquisa? Que a gente está se adiantando pela inteligência nacional? Olha, a Fiocruz, ela está sempre, né, nas grandes descobertas, nas grandes inovações, né, nas grandes produções da ciência e tecnologia. A Fiocruz está sempre à frente. Isso. Né? Por exemplo, eu acho que é uma instituição que realmente é uma instituição que eu acho que ela tem que ser orgulho nacional. Porque Damasceno, você falou uma coisa aí, né, tentando responder o que você está colocando, desembargador, e o que o Damasceno colocou também, por que, né, essa coisa tão simples, né, e você não tinha onde você comprar, não tinha o plano que fosse. Por quê? Porque, na verdade, eu acho que tudo isso traz por trás uma concepção de saúde. Essa concepção de que saúde não é uma mercadoria. Sim. Se ela fosse uma mercadoria, ela iria ser tratada Alguém já teria arranjado para vender. Já teria arranjado, entendeu, para vender. Porque, na verdade, e é por isso que a gente trabalha, por exemplo, uma das coisas que a Fiocruz trabalha, né, que é com doenças que são consideradas doenças que não interessam. A indústria farmacêutica, ela trabalha com doenças com as quais ela vem a ter lucro. Ela não trabalha com doenças com as quais são as chamadas doenças negligenciadas, né? Com as quais as doenças raras. Então tem um conjunto de questões que eu acho que a gente precisa conhecer. E assim, a Fiocruz, ela é um mundo, né? Ela é uma instituição imensa, né? Eu tenho 30 anos e que eu vivesse mais, eu tenho 33 anos de Fiocruz, que eu vivesse mais 60 anos dentro da Fiocruz, eu ainda não iria conhecer a metade do que ela traz. Mas eu acho que, do ponto de vista, né, da contribuição, né, para AIDS, por exemplo, né, foi uma coisa que o vírus se isolou dentro da Fiocruz. Recentemente, uma colega de Pernambuco ganhou um prêmio nacional pela questão da Zika, né? Eu acho que essa contribuição, eu inclusive correria o risco, né, de ser injusta se eu, né, citasse um ou outro, porque na verdade são 118 anos de muito comprometimento, né? Eu acho que a gente pode emblematicamente grande, né? Falar, né, do Oswaldo Cruz, que é uma das pessoas mais importantes, um dos brasileiros mais importantes e mais comprometidos, né, com a saúde, né, da população brasileira, foi o Oswaldo Cruz, e que a gente conhece tão pouco sobre ele, né? Oswaldo Cruz é uma pessoa muito pouco conhecida e é um dos brasileiros dos quais a gente deveria ter muito orgulho. E teve que lutar. A revolta da vacina. A revolta da vacina. Aliás, o Einstein, quando esteve no Brasil, ele foi lá, né? Einstein foi visitar a Fiocruz. Nós temos uma fotografia. Eu, Maria Helena, Einstein e Oswaldo Cruz. Você vê, o Einstein foi
a Fiocruz. Quando esteve no Brasil, foi a Fiocruz. E o desembargador Ricardo Cardoso rompeu o convênio com a Fiocruz. Será que ele é um super Einstein? O senhor conhece o despacho, o senhor conhece... Damasceno, eu te conheço, sei da tua gostosa provocação. Eu acho que isso é bom, acho que a gente tem que viver assim mesmo. Isso é saudável. Não é assim... Isso é saúde. É saúde, isso é saudável. Mas eu só tenho uma coisa que eu gostaria, assim, que eu lamento profundamente. Eu lamento profundamente não o projeto, porque o projeto a gente continua independente das denúncias de convênio ou não. O projeto continua, tanto é que está aí, né? Isso aqui, eu tenho o prazer de ter uma pessoa como Ciro Darlan, que tem uma história construída, né? É verdade. O Poder Judiciário deve muito a essa personalidade, exatamente, e que é nosso aluno. Imagina o orgulho que a gente tem de ter. E, quer dizer, significa o seguinte: o curso ele existe e ele vai, e vão ser formados, todos se tornarão mestres. Mas, assim, o lamento, né, que eu faço enquanto pessoa, né, nós, né, do departamento, e eu especificamente, que sempre tive à frente, né, dessa... Lembrei da minha amiga hoje, que perdemos ela, né, esse ano, né? É exatamente isso. O rompimento de um projeto e de uma parceria que vai para além de nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Maria Helena, vamos... O compromisso de tratar a saúde de uma forma humana, enquanto um direito humano, esse é um compromisso que a gente tem que estar discutindo e construindo junto com o Poder Judiciário. Marilena, vamos soprar os ventos bons. Não, mas aí, ventos questão bons. da educação para a saúde. A Fiocruz promove, por exemplo, um dos problemas da falta de saúde é a falta de informação, a falta de educação. Há um projeto da Fiocruz para trabalhar com as secretarias de educação, com o Ministério de Educação, no sentido de estimular o conhecimento, da prevenção, na promoção da saúde? Nós trabalhamos diuturnamente com essas questões, né, informando. Nós temos eu acabei esquecendo de falar, como eu falei, a Fiocruz ela é imensa e a gente acaba sendo sempre injusta. Existe uma instituição, uma unidade, que é o nosso Instituto Politécnico, né, que é uma escola técnica de formação de técnicos para a saúde. Essa escola politécnica ela é responsável pela formação por exemplo, dos agentes comunitários de saúde, né? A minha unidade, a Escola Nacional de Saúde Pública, ela é responsável pela formação, né, em todos os âmbitos do Sistema Único de Saúde, da vigilância sanitária, enfim. Então, há um compromisso, nós temos, né, palestras, conferências e projetos, e muitos projetos, que estão dentro do âmbito exatamente da formação para levar mais informação para a população. Que esse é o nosso compromisso, né? A Fiocruz, inclusive, por exemplo, tem um Fiocruz para você, que é uma atividade que acontece todos os anos, em que as portas da Fiocruz elas são abertas à comunidade e a comunidade participa. E a gente leva, né, em todos os momentos, né, quando nós fazemos, inclusive, as nossas greves, né, a partir do nosso sindicato, a gente, inclusive, trabalha, né, levando informação para a população, para que a população tenha cada vez mais acesso às questões da saúde. Maria Helena, nós tínhamos muito mais a conversar com você, mas o Álvaro de Acamélia, embora nós não tenhamos nenhum patrocinador, nosso programa não tem, mas o Álvaro de Acamélia, quando soube que você viria aqui, fez questão de homenageá-la com essas flores que a nossa Tayana Alcântara, na nossa produção, vai fazer a muito entrega. Obrigada. E eu sei que você também trouxe aqui umas lembranças para os nossos debatedores, em forma de conhecimento, e eu queria que você também fizesse aí essa... São produções do nosso departamento, né? Esse livro, especificamente, né, que é uma abordagem de direito de saúde a partir da vigilância sanitária no estado de Roraima, é um livro que nos é muito grato, porque ele expressa o nosso primeiro momento de trabalho com a desembargadora Colares, né? Ela, inclusive, foi, né, conferencista que abriu o curso em Roraima, isso em, salvo engano, acho que 2002,
2001, uma coisa assim. Né? Temos esse outro aqui, que é um primeiro livro que a gente tenta fazer a discussão, né, do que a gente considera o campo, né, dos direitos humanos, um campo em construção. Aqui é produto de mais um mestrado que nós fizemos para a Secretaria de Saúde, né, de Vitória da Conquista, na Bahia, trabalhando a mesma formação que nós fazemos com os magistrados, né, com a Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista, Bahia. E o outro livro que você falou, Saúde, Trabalho e Ambiente, do qual a gente é coordenador junto com outros colegas de outros departamentos. Agora, eu queria dizer, se você me permite, eu queria falar duas questões ainda. A primeira questão já que a gente está falando dos livros, é que nós vamos ter uma publicação dessa primeira turma, né, que vai ser um número temático de uma de nossas revistas da Ciência e Saúde Coletiva. Já foi uma decisão departamental, uma decisão que passou pelo CEDER, da Escola Nacional de Saúde Pública, porque uma das coisas que eu gostaria também de ter falado, né, da forma democrática como a Fiocruz está organizada, mas enfim, um outro momento a gente pode conversar sobre isso, que é uma coisa importante, a democracia que existe dentro da Fiocruz. E também queria dizer o seguinte, que nem tudo está perdido, Damasceno. Nós temos e é por isso que eu estou junto aqui contigo, com nós temos a esperança as pessoas não tiram da gente, mesmo fazendo denúncia de convênio. Nós temos um convênio assinado com o Poder Judiciário, que é importantíssimo. É um projeto da Justiça Itinerante, que todos vocês conhecem, sabem da importância desse projeto da Justiça Itinerante, e que nós trouxemos a Justiça Itinerante para dentro da Fiocruz. Hoje em dia, a Justiça Itinerante está dentro da Fiocruz, atendendo a cada 15 dias as favelas da Maré, Manguinhos, Jacarezinho. Então, rompe-se, denuncia-se um convênio, fazemos um outro, né? Professora Maria Helena, a senhora não sabe a alegria que nos deu ao nos informar aqui e mostrar como a saúde é simples. Direito de todos nós, de todos os cidadãos, dever do Estado. E a senhora falou aqui, acabou me dando mais um presente, além da sua presença, que foi falar da justiça itinerante, que nós lá atrás, quando o juiz da infância e da juventude, criamos, com outro nome, Justiça nas Comunidades. E hoje, com alegria, nós estamos vendo aqui consagrado como uma política pública do Tribunal de Justiça com o nome de Justiça Itinerante, mas também nasceu lá da nossa modesta contribuição lá atrás, quando juiz da infância e da juventude. Esse crédito que não nos dão, eu ouso me dar. Mas, olha, Maria Helena Barros, agradecer a sua presença aqui, é lugar comum, não só pela contribuição importantíssima que você tem dado para a causa da justiça do Brasil, a capacitação de magistrados através da Fiocruz tem sido uma inovação maravilhosa e eu quero publicamente agradecer esse serviço que a Fiocruz está prestando ao judiciário brasileiro para o aperfeiçoamento da justiça. Tivemos aqui, telespectadores, informações importantes sobre a saúde, que é um direito seu, direito do trabalhador, direito da cidadania, uma professora das mais importantes pesquisadoras da Fiocruz, agradecendo a audiência de todos vocês, com a participação do desembargador João Batista Damasceno, desembargador Antônio Carlos Esteves, o programa que teve a direção de Celso Goulart, imagens de Rafael Neves e produzido por Paulo Marinho e Tayana Alcântara. Então, até o próximo encontro com a Justiça.